se vai colocar no coração para praticar ou não. Já eu não posso fazer nada a partir daí. Eu não posso entrar no coração de nenhum de vocês e forçar a vocês amarem Jesus, a vocês obedecerem o Senhor na sua palavra, buscando a renovação a cada dia. Eu não posso fazer essas coisas. Só o Espírito Santo pode. Eu não acompanho vocês na casa de vocês, no trabalho de vocês, por onde vocês andam. Veja só como é sério. Porque a pessoa pode bem ou pode muito bem encenar, né, uma religiosidade na casa de oração, mas na casa dela, ela ser completamente ao contrário do que ela mostra. Sim ou não? Por exemplo, o marido pode ser uma pessoa, ou demonstrar ser uma pessoa doce na congregação, mas em casa ele pode ser um homem mau, sim ou não? Da mesma forma a mulher, ela pode demonstrar ser uma mulher meiga aqui na casa de oração e em casa não ser submissa ao marido, não respeitar o marido. E aí eu já entro essa reflexão aqui, ou essa palavra, essa pregação, chamando os irmãos para meditarem. Como, meus irmãos, que nós estamos vivendo na presença daquele que conhece os nossos pensamentos. Quem somos nós em casa? Quem somos nós no trabalho? Quem somos nós na vizinhança? Porque se religiosidade atraísse Jesus, ele teria ficado encantado pelos fariseus, sim ou não? Porque ele se vestiu da cabeça aos pés. Sim ou não? Sim. Eles tinham a Bíblia, eles tinham a Torá, eles tinham a lei de Moisés, os salmos, os profetas. E eles até pregavam. Mas Jesus os repreendeu severamente. E ele disse: se a justiça de vocês não exceder, e muito, a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Isso significa que nós temos que viver com transparência na presença de Deus, que nós temos que viver com sinceridade, e o que nós somos aqui na igreja, que nós venhamos ser em qualquer lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Amém, queridos? Jesus, ele está muito perto de tirar a sua igreja dessa terra. Como, meus amados, que nós temos nos comportado na presença de Deus. Inclusive, qual foi o nosso objetivo de vir aqui nessa casa de oração? Nós viemos fazer o que aqui? Qual é a nossa motivação? Nós temos prazer de estar na presença de Deus? Nós temos prazer de oferecer o nosso culto de louvor e adoração a Deus? Ou a gente só canta? Ou esse louvor sai do nosso íntimo? Quando a gente acorda pela manhã, vem aquela alegria. Oh, meu Deus está comigo, eu vou adorar o Senhor daqui a pouco. E você se arruma ali, se arruma para Jesus. Você se arruma com alegria para oferecer o seu culto de louvor e adoração ao Deus que conhece tudo o que nós pensamos. Qual é o nosso objetivo de estar na presença de Deus? É a presença dele mesmo? É buscando o conhecimento dele, meus amados, para que a gente possa viver, possa praticar?
Como é que está a nossa vida antes do arrebatamento da igreja, porque está para acontecer o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando e nós temos que ficar atento. Isso para o mundo é loucura, para a igreja é o poder de Deus que vai se manifestar. Quando de repente Ele aparecer para tirar a sua igreja dessa terra. No capítulo 17, meus irmãos, e o versículo é o 20, o versículo 20 e até o 37, é um pouco extenso o texto, mas a gente vai ler, tá? Porque o título diz assim: a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Preste muita atenção, meus irmãos, é muito sério isso aqui. O mesmo aconteceu nos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Glória a Deus, igreja. Nós acabamos de ler um texto onde Jesus é perguntado sobre o reino de Deus, quando se manifestaria. E isso me deixa completamente impactado. Ele é perguntado e em seguida ele responde. Ele responde dizendo, a partir do verso 11, que o reino de Deus está dentro do coração de cada um que entrega a vida para Jesus. E que esse reino que está dentro de nós é demonstrado através da nossa vida para o mundo, principalmente para os nossos familiares. O reino de Deus quer dizer o domínio total do Espírito Santo nos guiando em todos os nossos caminhos.
O reino de Deus quer dizer que quando o Espírito Santo faz morada no nosso coração. E Jesus responde, dizendo essas palavras maravilhosas para nós. E a primeira reflexão é: esse reino de Deus já entrou na sua vida? Esse reino de Deus já está tomando conta do seu coração, administrando o seu casamento, administrando o seu trabalho, as suas finanças, administrando o seu coração? Porque o reino de Deus, Jesus está dizendo, é assim que acontece dentro de nós. Quando Ele entra, Ele toma conta de tudo o que Ele nos deu ou do que nós somos. Glória a Deus. A gente passa a ser uma nova criatura. E Jesus está dando esse ensino para os seus discípulos na época, mas Ele fala algo. Mas importa que primeiro o Filho do Homem seja o quê? Crucificado. Que primeiro o Filho do Homem padeça e seja rejeitado por esta geração. Nós estamos bem perto da volta ou da segunda vinda de Jesus. Outra reflexão para nós: como está a nossa vida aguardando Jesus, igreja? Como é que nós estamos, espiritualmente falando? Nós estamos prontos, preparados para o encontro do Senhor? Ou alguém está dizendo, eu ainda vou me preparar? Não é assim. Nós temos que estar o que, amados? Preparados todos os dias, esperando o noivo nos buscar. Mas eu quero aplicar aqui o meu coração, e eu quero que você aplique também nessa mensagem dois pontos. Em dois pontos. O primeiro ponto está no versículo 26. Eu quero que a igreja leia comigo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho. Então, quando Jesus fala que importaria que ele fosse crucificado, padecesse, fosse rejeitado pelaquela geração, mas que no terceiro dia também ele ia ressuscitar. Amém? E Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus e aguarda o dia da sua vinda para nos buscar nessa terra. João 14, ele disse, eu vou preparar lugares, e quando eu preparar, voltarei e levarei vocês para estarem comigo aonde eu estou. Aonde Jesus está hoje, igreja? Está nos céus. A oração do Pai Nosso já diz, né? Aonde é a casa de Deus? Pai Nosso que estás aonde? Que está no céu. Glória a Deus. Mas Deus também, como é onipresente e onisciente, Ele habita no nosso coração. Ele habita na sua igreja. E depois que Jesus fala, Ele começa a trazer alguns detalhes para nós. Ele fala para nós que na geração que Ele viesse, essa geração ia ser parecida, ia ser igualzinha à geração de Noé. É muito importante a gente aplicar o coração nessas maravilhas. A pergunta é, como foi a geração de Noé? Para que a gente compare, a gente precisa conhecer. E no versículo 27, ele continua e diz, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em quê? Em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A gente observa que essa geração, ela abandonou
o autor da vida e ela começou a aplicar o coração somente nas coisas que passam. Somente nas coisas passageiras. Porque se você for examinar aqui, aonde está o pecado em você se alimentar? Aonde está o pecado quando você casa debaixo das bênçãos de Deus? Aonde está o pecado quando você bebe uma água? Amém? Tem. O problema está quando as pessoas fazem essas coisas e elas nem sequer agradecem àquele que dá o pão, a água, a vida e tudo que nós necessitamos. Aí eu pergunto para você, será que a nossa geração está assim? Será que a nossa geração está assim? As pessoas estão aqui também quando a Bíblia diz casavam e se davam o quê? É aquela situação, olha, essa mulher aqui já não está servindo para mim, eu me desagradei dela, já estou de olho em outra. Olha só, a banalização de algo que Deus nos deu para nos abençoar. No tempo de Noé estava o quê? Banalizado. Sabe, esse homem aqui já está um pouquinho gordinho, deixa, já estou de olho no outro ali. Já está um pouco gordinho, né? É assim que está hoje, irmãos. É assim que está hoje. Mas a Bíblia diz que Deus, ele odeia o divórcio. Deus, ele não se agrada quando aquelas duas pessoas se uniram em uma só carne. E infelizmente na nossa geração está acontecendo até no meio da igreja. E eu vou mais além, até no meio de pastores, que já está no 3º, 4º, 5º casamento, e isso já se tornou o quê? Normal, geração de Noé. Mas eu quero ir mais profundo nessa pregação, nesses 2 pontos que eu vou abordar. O primeiro ponto é Noé, geração de Noé. Segundo ponto é geração de Ló. Eu quero examinar com vocês um pouquinho mais sobre a geração de Ló, de Noé, aliás. Capítulo 6 de Gênesis. Vamos lá, rapidinho aí. Quem é bom de Bíblia aí? Abra a sua Bíblia lá no início. Aí você vai achar aí Gênesis capítulo 6. E nós vamos extrair mais algumas maravilhas aqui da geração de Noé. Capítulo 6. Como se foram multiplicando. Capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram o quê? Queridos, dê uma olhadinha para cá. Você tem visto esse sinal aqui na nossa geração? A população tem se multiplicado ou não? Irmãos, já chegamos em 8 bilhões de pessoas em toda a face. Todos os dias morrem milhares de pessoas em todo o mundo. Milhares. E parece que não diminui nada. E na verdade não diminui, só multiplica a cada dia. Olha a geração de Noé. Vamos ler de novo? Capítulo 6 do versículo 1. Como se foram multiplicando o quê? Os homens na terra. E lhes nasceram o quê? Filhas. Versículo 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram o quê? Formosas. Tomaram para si o quê? Mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Nós estamos vivendo o tempo de Noé. A geração de Noé voltou, né? Vendo os filhos de Deus. Nós não vamos entrar nessa questão aqui se era a descendência de Sete ou se eram anjos.
que possuíram essas mulheres aqui dos filhos dos homens. Mas o que está em questão aqui é o seguinte, é que a Bíblia diz que no tempo de Noé, na geração de Noé, a multidão se multiplicava. E os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, pegaram mulheres ou pegaram mulheres para si, tomaram mulheres para si, as que mais lhe agradavam. Isso aqui é o quê? A banalização do casamento. A pessoa olha e começa a escolher, né? Olha, a minha já está assim, eu já estou de olho ali, ó, por ali. A geração de quê? De Noé. Se tem uma brigazinha hoje no casamento, olha, eu acho que esse homem não é para mim, não foi o que Deus escolheu. Eu acho que essa mulher não é aquela que Deus escolheu para mim. Isso é conversa fiada, como diz o ditado. Quem é que escolhe o marido? Não é a esposa? Glória a Deus. Quem é que escolhe a mulher, a esposa? Não é o marido? Depois que casa, meu filho, é para toda a vida, agora aguente. Amém? Vai ficar reclamando, minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo, o meu marido. Fecha essa boca e vá cuidar do seu casamento. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo até aqui? Nós temos, irmãos, que amadurecer na fé. Porque as pessoas aí fora que ficam falando, a mulher falando mal do marido e o marido falando mal de quem? E aí fica espalhando aquela coisa horrível. No meio do povo de Deus é diferente. No meio do povo de Deus, quem administra a nossa vida é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é perfeito. O Espírito Santo, ele diz, quando o homem e a mulher se unir, se tornarão os dois uma só carne, que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Amém? Então tá, a gente viu aqui a multiplicação da população no tempo de Noé e nós vimos a banalização do casamento. Versículo 11, para encerrar essa parte. A terra estava o quê? A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de quê? Cheia de violência. Vamos examinar de novo. Está acontecendo isso nos nossos dias? Esses dias eu falava com os irmãos lá em Manaus. Eles diziam, pastor, aqui tá ficando horrível viver. Ali o carro do ML não para. É para lá, para um lado e para o outro, recolhendo corpos. Mas está uma situação horrível. No tempo de Noé, a violência tinha o quê? A terra estava corrompida e cheia de quê? De violência. Está assim no nosso tempo, igreja? As pessoas já não dão mais valor para a vida humana. Hoje, na nossa geração, a vida de um animal vale mais do que uma vida de um ser humano. Olha como as coisas se inverteram. Então, meus irmãos, no tempo de Noé, estava acontecendo essas coisas, ou aconteceram essas coisas, que estão acontecendo no nosso tempo. Repetindo, a banalização do casamento, amém? A multiplicação da humanidade e a terra cheia de violência. Aí nós voltamos para Lucas, capítulo 17, o texto que nós lemos. Em seguida, tá? O Senhor, no versículo 26, ele fala, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, né? Que são esses dias que nós estamos vivendo. Até o dia que Jesus voltar, ainda será os dias do Filho do Homem.
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, uma vida completamente afastada de Deus. Completamente afastada de Deus. Pessoas que não querem fazer uma aliança com Deus. Pessoas que arrumam desculpa para tudo. Olha, eu não vou para a igreja por isso, eu não vou para a igreja porque aconteceu isso, eu ouvi falar isso. Olha esses pastores. Mas é desculpa para todo lado. Você fala com 90% das pessoas aí fora, a maioria delas já passaram numa congregação, numa igreja, e já foram até batizadas. Mas não suportaram as lutas, não firmaram, porque olharam para o homem, para os escândalos e não para o autor da vida. Porque aquele que olha para Jesus permanece eternamente na presença do Senhor. Versículo 28 de Lucas 17, o Senhor continua. O mesmo aconteceu nos dias de quem? De Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Que coisa, hein? Queridos, já nesse segundo exemplo que Jesus vai dar, você observa uma coisa, que o casamento é tirado de... Você já não vê mais casamento aqui na geração de Ló. Na geração de Noé, as pessoas casavam, sim ou não? Mas banalizavam o casamento. Já na geração de Ló, o casamento é... Vamos ver o que acontecia na geração de Ló? O mesmo aconteceu, versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e... Vamos dar uma paradinha aqui, amados. Até o dia que Jesus voltar, as pessoas vão estar prosperando. As pessoas vão estar o quê? Plantando e vivendo uma vida normal, irmãos. Só que vão estar tirando Deus dos seus projetos, dos seus negócios. Por esses dias eu preguei aqui, coloque Deus nos seus projetos e Ele vai te abençoar. Coloque Deus no teu casamento, na tua família, em tudo aquilo que você for fazer, porque Deus vai te prosperar. Se a pessoa tem aliança com Deus, ela faz um projeto, em primeiro lugar está quem? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar a tua obra, eu vou abençoar, meu Deus, o teu reino, para que o teu reino cresça. Porque essa pessoa, ela tem aliança com quem? Mas hoje algumas estão dizendo assim, eu vou projetar isso aqui e eu vou me tornar rico, rica. Eu vou ser grande na terra, tirando Deus da sua vida. Olha, irmãos, eu meditando esses dias nesses dois códigos que Jesus dá para nós, códigos revelados, eu fiquei impactado. Quando ele compara a geração que ele iria voltar com a geração de Noé e Ló. E eu fiquei assustado aqui porque no tempo de Ló, a prosperidade estava em alta. E é o que a gente está vendo hoje. Você anda por aí, a construção para todo lado, sim ou não? Aí você chega lá, e aí? E Jesus está nesse negócio aí? Não, aqui Jesus. Não, está só eu aqui mesmo. Eu sou o cara. É assim que está. E eles estão o quê? Aqui, ó. No tempo de Ló, era construção para todo lado. Vamos ler de novo? Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam,
bebiam, isso aqui todo ser humano faz, sim ou não? Aconteceu no tempo de Noé, aconteceu no tempo de Ló, e está acontecendo no nosso tempo. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e isso aqui é é o que a maioria dos crentes estão aplicando no coração. Eu quero é ser grande, eu quero é prosperar. E a sua vida com Deus, irmão? Quando der, o dia que der, aí deu. Não é assim, amado. Servir a Deus não é assim. Você talvez hoje na ceia está sentindo falta de algumas pessoas aqui que iniciaram com aquele fervor. E você olha para o lado e diz, meu Deus, o que aconteceu? Talvez é isso aqui, ó. É a prosperidade. É o trabalho que está o quê? Afogando a pessoa e ela quer crescer. E ela está se afastando aos pouquinhos de quem? E quando Jesus voltar? Agora, eu quero mostrar para vocês um pouco mais da geração de Ló. Eu quero me aprofundar mais. Vamos voltar para Gênesis? Volte lá, amados. Gênesis 19. Gênesis capítulo 19. É lindo a gente se aprofundar nas escrituras sagradas. Gênesis 19. E o versículo é o 4. Gênesis 19, 4. Isso aqui é o contexto quando os anjos chegam na casa de Ló, para verificar se o clamor que estava subindo a Deus era de fato real, se aquela cidade tinha se corrompido mesmo, estava depravada. Olha o que acontece quando os anjos entram na casa de Ló. Versículo 4. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os fora a nós, para que o quê? Para que abusemos deles. Mas que coisa, hein? Agora você observou um detalhe aí, que não era só velho e que não era só moço, era moços ou seja, a cidade estava corrompida. O casamento tinha sido o quê? Extinto. É exatamente o que está acontecendo, já está começando a acontecer na nossa época. Esses homens aqui queriam abusar de quem mesmo? Dos anjos de Deus. Era uma prática naquela cidade. Os moços hoje, sempre foi assim. Hoje as crianças estão sendo doutrinadas, muitas delas para o mal. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas criancinhas, o que elas estão ouvindo, o que elas estão aprendendo, principalmente na escola. Porque, meus irmãos, o que está acontecendo? Estão fazendo de tudo para corromper o coraçãozinho das crianças. E olha o que está acontecendo. Estão tirando Jesus das escolas, das creches, e olha o que Satanás está fazendo. Vocês viram aí aquele homem endemoniado que entrou numa creche e matou várias criancinhas cruelmente? E isso está se tornando já hábito, né? Agora, para encerrar, irmãos, Ezequiel, capítulo 16. A gente já vai encerrar, tá? Só para a gente aprofundar mais um pouco aqui. Ezequiel 16.
Não era só aquilo que acontecia em Sodoma, não, tá? O homossexualismo, né? Onde os moços e os velhos estavam contaminados com essas práticas abomináveis na presença de Deus. Mas Ezequiel 16:49 vai dizer o seguinte, ó: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e o quê? E próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o quê? E necessitados. Gente, tudo que nós estamos ouvindo aqui está vindo do trono de Deus para iluminar a nossa vida. Antes eu falei que lá em Sodoma havia uma prosperidade absurda. E aqui o profeta Ezequiel confirma que ela tinha muita prosperidade e vivia tranquila. Mas qual era o erro disso? É que ela não temia o Deus que tudo dá para nós, igreja. Olha o que diz aqui, ó: apesar de aquela cidade ser rica, mas nunca amparou o quê? O pobre e o necessitado. Agora, vamos trazer essa reflexão para nós. Quantas vezes nós amparamos um pobre ou necessitado? Porque hoje as pessoas, muitas delas, vão para a igreja para ficar rica, né? É uma ilusão. Olha, eu quero ser próspero. E a pergunta é: será que essa pessoa um dia já pensou em ser próspera para abençoar o pobre? Para abençoar o que não tem? Irmãos, a gente agora medita aqui nessa mensagem. Quantas pessoas nós temos ajudado? Quantas pessoas nós temos estendido as mãos para ajudar? Por exemplo, quando uma pessoa está passando necessidade perto da nossa casa, qual é a nossa atitude? Fazer uma cesta e levar para ela? Se for isso, está agradando o coração de quem? Está agradando o coração de Deus. Amém? Olha o verso 50. Foram o quê? Arrogantes e fizeram o quê? Fizeram o quê? Abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Glória a Deus. E essa aqui é a nossa mensagem dessa Santa Ceia do Senhor. A comparação que Jesus faz da geração de Noé, geração de Ló, com a nossa geração. Por que eu digo, irmãos, que é a nossa geração? Porque Jesus disse: a geração que verem os sinais não passará sem que tudo aconteça. Você crê que Jesus está voltando? Mateus, o que nós devemos fazer, pastor, então, diante desta vinda iminente de Jesus? Mateus 24, 42, e a gente encerra. Mateus 24 vai falar da vinda de Jesus, dos sinais. E Mateus 24, 42 diz, para mim e para você: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vamos repetir de novo? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando eu medito nessas passagens aqui, eu fico bem impactado, porque, irmãos, se nós, que diariamente estamos aos pés do Senhor,
que nós confiamos nele. O Senhor afirma aqui que nós não vamos saber nem o dia e nem imagina o mundo que não quer saber de Deus. Isso aqui mexe comigo. Repita de novo aí o verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem, o quê? Virá. Você vai, as mulheres de Deus pode estarem lá na pia, no fogão, fazendo comida para o marido, e de repente aconteceu o quê? Ela está lá, né, cuidando das coisas de casa, mas é uma serva de quem? É uma serva de Deus. Ela não está lembrando no momento da vinda de Jesus, mas ela está apercebida com a vida em Jesus. E nesse momento, Jesus vai levar ela para onde? O servo de Deus está lá no campo, né? Tocando lá os bois, né? Colhendo lá o feijão, a melancia, né? E de repente vai acontecer o arrebatamento. E essa pessoa vai se encontrar com Jesus nos ares. É essa vigilância que o Senhor quer que venhamos ter, irmãos. Coloque Deus em tudo na sua vida. Começando da vida espiritual. Os projetos que nós fazemos, Jesus está no meio. Os projetos que nós queremos que Deus prospere, que Deus confirme. Aqueles projetos ali, irmãos, é para abençoar alguém ou só a nós mesmos? Para quem que é? Como é que está sendo a nossa vida na presença de Deus? Como é que vocês, aqui, a igreja do Senhor, oferta com alegria? Com amor? Quando vocês devolvem o dízimo de vocês, será que o coração não fica pesado? Ah, mas esse dízimo dava para fazer isso e aquilo. Ou não? Você vem com alegria, como eu vejo aqui na congregação, amados irmãos chegando aí com alegria. Pastor, tem uma benção aí, pastor, para a obra. Ô, meu irmão, glória a Deus. E é benção para abençoar a obra e toda a casa de Deus. Até nisso, a Bíblia vai dizer que Deus ama quem dá com quê? Com alegria, irmãos. A pessoa só pode dar com alegria quando ela coloca Deus em primeiro lugar. Um dia desse, alguém chega para mim e diz: olha, pastor, eu comecei até fiel aqui, né, dar o dízimo, mas a vida desandou e caiu tudo, a vida está toda estraçalhada, e agora não está sobrando mais para dar o dízimo. Olha da maneira que as pessoas tratam Deus e a sua obra. Aí, meu irmão, eu sou desse jeito aqui, eu jamais vou passar a mão na cabeça de alguém e dizer: ah, tá bom então, irmão, Deus vai te abençoar. Não, quem disse para você que dízimo é quando sobra? Quem falou para você que dízimo, onde você aprendeu isso, que dízimo para a casa de Deus é quando sobra? Não é quando sobra? Não, meu filho, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está em toda a Bíblia. Tem que ser o quê? Primeiro. É Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí quando a pessoa leva uma vida relaxada diante de Deus, que o inimigo começa a querer, a destruir, né? O devorador vai lá comendo tudo, consumindo, destruindo o casamento, família. Aí a pessoa se desespera. Ela diz: olha, eu dava dízimo, mas Deus não me abençoou. Como é que você tem procedido? Olha, eu dava quando sobrava. Aí está a resposta para você. É isso aqui, irmãos. As pessoas querem questionar com a palavra de quem? Olha, esse negócio de dízimo aí é de pastor. Você acha, se fosse de homem, eu estaria ensinando vocês? Eu quero ir para o céu, irmãos. E jamais alguém vai entrar no céu ensinando a palavra de Deus distorcida. Nós temos que examinar a nossa vida como está na presença de Deus. Quem é que dá a nossa vida? É Deus. Quem nos dá saúde? Quem abre as portas? Quem prospera?
Quem nos salva? Quem vai nos levar para o céu? Meu Deus, gente, como que um cristão não vai meditar nessas coisas? Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Os dias do Filho do Homem são os dias que nós estamos vivendo, o tempo da graça, aonde milagres Jesus está fazendo para todos os lados, aonde pessoas que entregam a vida para Jesus, Jesus transforma e Jesus abençoa. É os dias do Filho do... Mas você vê a indiferença das pessoas para com Jesus. Principalmente os jovens, irmãos, se afastaram de Deus. E Jesus continua. Depois que ele dá o exemplo da geração de Noé, ele passa para a geração de Ló. Assim como foi nos dias de Ló, será a geração a qual o Filho do Homem vai o quê? Retornar. O casamento sendo banalizado na nossa geração, é um casa e separa, sim ou não? É um casa e separa. Na nossa geração, o homossexualismo cresceu de tal forma que parece que abriram as coisas aí de baixo e subiram. E as pessoas estão edificando, plantando, colhendo e prosperando exatamente como aquele povo ali de Sodoma e Gomorra. E eu encerro a reflexão para nós nessa manhã. Nós vamos curvar a nossa cabeça agora e nós vamos meditar como que nós estamos procedendo antes da vinda de Jesus. Feche seus olhos, meus irmãos amados. Curve a sua cabeça. E vamos, nesse momento, meditar, pedir perdão a Deus, porque todos nós falhamos, igreja. Todos nós somos falhos, mas nós temos um Deus que nos perdoa quando nos arrependemos. Pai amado e Deus querido, a Tua mensagem foi entregue, a Tua palavra. Sabemos que sem Ti nós nada somos e nós nada podemos fazer. Oh Deus, tenha misericórdia de nós nessa geração. Essa geração onde, meu Deus,